Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta para o nosso momento da Bíblia, para conhecer melhor e viver uma vida em plenitude com o nosso Deus. Hoje nós vamos falar sobre os evangelhos de uma forma geral, depois a gente fala de cada um dos evangelhos individualmente. Mas é importante que se diga agora, nesse primeiro momento, que se lembre que em relação aos livros da Bíblia, nós ficamos 400 anos em silêncio, ou seja, os evangelhos inauguram o Novo Testamento, eles iniciam o Novo Testamento depois de 400 anos de silêncio. O período intertestamentário ou interbíblico é super importante. Se você ainda não fez os estudos, o estudo bíblico semanal a respeito do período intertestamentário, é muito interessante que você faça esse estudo antes de começar com o estudo dos evangelhos. Ok? Então vamos lá. Caneta e papel e vamos iniciar o nosso momento da Bíblia com os evangelhos. Os evangelhos foram escritos a partir de mais ou menos 3 décadas, 30 anos depois da morte de Jesus. Então, depois que Jesus morreu, ainda demorou um tempinho para que os autores bíblicos começassem a escrever os evangelhos. Evangelho quer dizer o quê? Eu significa bom ou verdadeiro. Angelium quer dizer mensagem ou notícia. Então, evangelho quer dizer boa nova, boa notícia, uma notícia muito boa. Mateus, Marcos, Lucas, eles podem ser agrupados no chamado de evangelhos sinóticos. Sinóticos, sim, de junto, e oram, de vista, quer dizer uma vista em conjunto, porque eles podem ser estudados juntos, ao mesmo tempo, em comparação um com o outro, porque eles diferenciam do Evangelho de João na escrita, na profundidade, no conteúdo do que eles trazem. Eles trazem, na verdade, um resumo da vida terrena de Jesus, do que Jesus fazia. Os 4 evangelhos, portanto, eles nos dão ideia, eles nos dão um retrato da vida de Jesus. Eles nos mostram aquelas profecias que existiam no Velho Testamento e que efetivamente foram realizadas por Jesus, inaugurando então esta nova aliança. Amados, são 4 evangelhos, são 4 testemunhas. Isto é muito importante porque o evangelho não foi dirigido a uma única pessoa, a um grupo de pessoas apenas. Ele foi dirigido ao mundo e nós precisávamos ter formas diferentes de dar esta notícia. Nós podemos ver aqui um quadro comparativo dos 4 evangelhos. É interessante que a gente faça esse estudo primeiro, antes de iniciarmos os evangelhos de um por um, para que quando nós o fizermos, quando nós estudarmos um por um os evangelhos, a gente tenha esta noção importante. Em primeiro lugar, nós vamos ver a data em que eles foram escritos. E se o amado observar aqui, Marcos, imagina-se que Marcos tenha sido o primeiro. Essas datas aqui sempre são datas aproximadas. Amados, nós não temos certeza absoluta de nenhuma data, nem do Velho, nem do Novo Testamento, conforme nós já havíamos explicado para o amado. Então, essas datas são datas aproximadas, são datas que nós imaginamos que fossem as datas corretas por conta de algumas referências, por conta de algumas características que nós vamos encontrar. Então, entende-se que Marcos foi o primeiro dos evangelhos a serem escritos. Então, ele data aproximadamente 65 a 70 depois de Cristo. Tanto isso é verdade que muitos entendem que os evangelhos de Mateus e de Lucas, eles tiveram como ponto de referência o Evangelho de Marcos.
Então, existe esta referência entre eles. Mateus e Lucas usaram dos escritos de Marcos para fazerem os seus evangelhos. Quem escreveu o evangelho de Mateus foi Mateus, o discípulo Mateus. Marcos, imagina-se que tenha sido João Marcos, um companheiro de Pedro, quem acompanhava Pedro nas suas andanças, no seu ministério. Então, o que acontece é que imagina-se que Pedro tenha dito para João Marcos muitas das coisas que ele conta aqui. Portanto, Pedro foi uma testemunha que passou para João Marcos as informações. O Lucas foi o companheiro de Paulo. Lucas era um médico gentil, ele não era judeu, ele não era da Palestina, ele entende-se que ele era grego, e ele acompanhou Paulo no seu ministério, nas suas viagens, e, portanto, ele está contando aquilo que de Paulo ele também teve notícia, além de usar Marcos, além de usar outras fontes. E aqui, João, que era uma testemunha ocular, que acompanhou e que viu tudo acontecer, foi o que escreveu mais tardiamente. Imagina-se que tenha sido aí por 90 depois de Cristo, né? Mateus escreveu para os judeus que estavam tanto na Galileia quanto também na Síria. O amado vai ver lá nos estudos bíblicos, quando nós falamos do período interbíblico, nós falamos que os judeus tinham sido espalhados pelo mundo conhecido. E eles chegaram a toda a Síria. Então Mateus escreveu não só para os judeus que ainda estavam na Galileia, mas também para aqueles judeus que já estavam fora. Marcos escreveu para os gentios que estavam em Roma. Toda a sua linguagem está adequada para eles. Lucas escreveu para o mundo greco-romano, porque ele era grego, então ele escreveu para o mundo greco-romano. E João escreveu para todos os homens. Não havia uma indicação específica. Em Mateus, Jesus é apresentado como o Messias, o filho de Davi. Em Marcos, Jesus é apresentado como servo, filho do homem. Em Lucas, Salvador, o homem perfeito. E em João, o Verbo, filho de Deus. O primeiro a ser escrito foi Marcos, é o mais curto, mas Mateus ficou na ordem da distribuição, Mateus ficou como o primeiro livro do Novo Testamento. Ele é mais sistemático e ele traz inúmeras referências do Antigo Testamento que foram cumpridas em Jesus. Lucas se preocupou com o histórico, se preocupou com uma linguagem específica para a população a quem ele escrevia, e ele se preocupou em transmitir essa função, esse ministério do Espírito Santo. Então isso é possível ver muito claramente no Evangelho. João era independente dos outros três, foi uma testemunha ocular e ele era mais teológico do que mundano, vamos dizer assim. Então ele não se preocupou muito com o histórico, ele se preocupou muito com as repercussões espirituais. Mateus, o livro de Mateus é representado com a figura de um homem para representar a humanidade de Jesus. Marcos é sempre representado com a figura de um leão, porque representa o poder de Jesus. Lucas é representado como um boi, que quer dizer, ou que representa, um animal de sacrifício, por conta da morte expiatória de Jesus na cruz. João é representado como uma águia, porque como Jesus é tratado de uma forma mais divina do que histórica, a águia foi escolhida porque é um animal que voa mais alto. Então ele representa a divindade de Jesus. O que está transcrito nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas é principalmente o ministério que ele desempenhou na Galileia, e João trata mais do ministério na Judéia. Jesus em ação em Mateus, Marcos e Lucas, e a profundidade espiritual, conversas, orações, o Jesus em meditação em João. Finalmente, para nós terminarmos aqui, em Mateus nós temos estas características do livro.
O livro relata um relacionamento muito próximo de Jesus com a fé judaica. Era escrito para os judeus e, portanto, ele tinha que trazer essa característica. Ele comprova que Jesus veio cumprir o Antigo Testamento, portanto, ele traz todas as profecias do Velho Testamento que foram cumpridas em Jesus. Ele denuncia a postura hipócrita dos fariseus. Para saber mais sobre os fariseus, lá no nosso vídeo de período intertestamentário, é super importante que você assista. Jesus é o Messias, filho de Davi, como nós já havíamos visto. Ele é apresentado como mestre, aquele que ensina, aquele que transmite as regras, as mensagens, as ordenanças de Deus. E ele traz relatos dos ensinamentos de Jesus para instrução da própria igreja, do seu trabalho de evangelização, mostrando como se faz. Em Marcos se dá ênfase na ação. Ele é trazido como filho do homem, Jesus é trazido como filho do homem, que deveria sofrer e ser rejeitado. Mas Jesus é o Salvador crucificado. A salvação veio por meio da morte na cruz. Jesus também é trazido como Messias, servo humilde, que está cumprindo as ordenanças de Deus, não um líder político. O Messias não era um líder político. O Messias era um líder religioso de salvação. Lucas enfatiza os sinais da vinda do Messias, portanto, ele fala muito sobre o Espírito Santo, tudo aquilo que foi trazido pelas profecias do Velho Testamento, as curas, as pregações, e que agora se fazem realidade. A graça de Deus foi concedida àqueles que pareciam menos dignos. Então ele trata bastante sobre as minorias, as mulheres, pecadores, gananciosos, cobradores de impostos, enfim, ele traz muito estas referências. E João, que fala que Jesus foi mandado por Deus como nosso Salvador. Jesus é filho de Deus e tem sua autoridade e vive em comunhão com Deus. Amém, amados? Bons estudos!